A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Vamos lá, igreja? A minha vida? Minha vida eu Tá aqui, ó. nas tuas mãos.
Louvamos a Deus por este inspirado hino interpretado pela cantora Jaqueline, a qual, desde a sua mais tenra idade, eu tive a oportunidade de acompanhar o seu ministério louvando a Deus, ainda quando criança, inclusive quando ela ia entoar louvores e cantar hinos em nosso templo, ela ficava em cima de um tamborete. Tamanho era a necessidade para que as pessoas que estavam na nave do templo pudessem contemplá-la. Hoje, Jaqueline está já adulta, casou, tive a oportunidade e o privilégio de realizar a cerimônia de casamento e ela hoje está aí, né, com essa voz melodiosa, belíssima, juntamente com seu esposo, glorificando, honrando e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida, nessa manhã de quarta-feira, hoje 4 de agosto. Eu acredito que você deve estar lembrado, ontem nós trouxemos a primeira parte de uma mensagem ministrada em nosso templo e hoje vamos dar continuidade. Antes, porém, eu quero lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores que estão conosco. Todos nós estamos assistindo e também sendo vítimas dessa pandemia que veio trazer muitas doenças, muitas pessoas infectadas, a cepa 1, cepa 2, delta 3 e por aí vai, não é? As pessoas estão cada dia mais apresentando sintomas estranhos e muitos lares enlutados, muitas famílias perderam entes queridos e eu creio que também a dificuldade na área econômica, a crise econômica também se alastrou em todo o mundo. Agora nós estamos convivendo com outro problema muito difícil de ser solucionado, porque trata-se de catástrofes, enchentes. E, aliás, assim como a pandemia veio em todo o mundo, essas enchentes estão acontecendo em todos os continentes, em todos os países, na Ásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. Todos nós estamos assistindo como tem realmente caído chuvas torrenciais. Lá no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27, quando ele está falando sobre as 70 semanas de Daniel, uma coisa me chama muita atenção e você deve ler na sua Bíblia e conferir comigo. Daniel, capítulo 9, versículo 26, diz que ao fim daquela semana, ao início, antes da última semana de Daniel, que é uma profecia, aquela profecia das 70 semanas de Daniel, diz que haverá no fim um dilúvio. E há muito tempo que eu via me questionando, dilúvio, só teve um que foi no dias de Noé, e Deus inclusive fez um pacto, uma aliança com Noé, mostrando que através daquele sinal que todas as vezes que chovesse ele apareceria nos céus, o arco-íris, né? Seria uma prova de que Deus não mais destruiria o mundo com dilúvio ou com água. Mas a gente está vendo, num certo sentido, essa profecia de Daniel 9:26 se cumprindo hoje em todo o mundo. Todos os países no mundo inteiro estão sofrendo, né, dessas enchentes, dessas catástrofes, ondas altíssimas, o mar está bravio mesmo, né? A própria palavra de Deus nos diz, Jesus escrevendo, Evangelho de Mateus, falando acerca dos sinais do fim dos tempos, os homens desmaiariam por causa da fúria, né, e da força e do bramido do mar e das ondas. Tudo isso nós estamos assistindo, cumprimento profético. Isso quer dizer que a palavra de Deus, como ele mesmo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, eu quero que você fique com essa palavra no seu coração e confira comigo Daniel 9, 26 e 27. Nesse instante, quero deixá-los com a continuidade dessa mensagem ministrada em nosso templo durante o período em que nós estivemos ministrando essa mensagem. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 13, o escritor sagrado faz essa citação e eu acredito que Pedro foi buscar lá no Velho Testamento essa mensagem, esta palavra que realmente veio trazer, derramar luz na mente e no coração daqueles cristãos. Lá em Provérbios 11:31 diz, onde lemos: se o justo é punido na terra,
quanto mais o perverso e o pecador. Então aqui nós vemos a parte B, que o justo às vezes pode ser punido por causa do nome de Jesus, perseguido, ser atribulado, ou também quando houver cometido algum deslize, pecado, então vem a mão de Deus sobre ele, para correção, para disciplina, como eu li lá em Hebreus. Mas o escritor sagrado, tanto Pedro como em Provérbios 11:31 diz: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Aí você diz: mas pastor, a gente está na mesma situação do ímpio? Não, é diferente. O justo é disciplinado para correção, por disciplina, como eu disse para vocês, para obediência à sua palavra, em fidelidade a Deus, em amor e reconhecimento por tudo que Jesus fez para nos justificar e nos salvar, em humildade, em santidade, para que nos tornemos participantes da sua santidade. É isso que nos diz lá em Hebreus, que eu li para vocês, capítulo 12, versículo 10. Inclusive ele diz isso, para que nós nos tornemos participantes da sua santidade. Porém, mesmo ele sendo, o justo sendo punido para disciplina, ele também poderá sofrer por causa do nome de Jesus, tribulação, perseguição, para galardoamento. Amém? Para ser galardoado. O ímpio, ele sofre a punição, ele sofre o castigo que Deus derrama sobre as nações ou sobre o ímpio, para condenação. A diferença é essa: o justo para ser o que foi justificado por causa do sacrifício de Jesus, para galardoamento, o ímpio para condenação. Prestem bem atenção, irmãos. No texto que nós lemos, essa parte B, Deus mostra que Ele não tem dois pesos e duas medidas. Não, Deus não tem dois pesos e duas medidas. Como eu disse e já citei para vocês, justiça para ser boa começa em casa, é o adágio popular. Então Deus jamais iria aplicar disciplina, juízo sobre as nações, sem que Ele primeiro tratasse com o seu povo. Por isso que Pedro diz aqui: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? No seminário onde eu estudei, em Recife, havia um corinho que a gente cantava muito, mas muito mesmo. E esse corinho, enquanto eu estava preparando esse estudo, meditando, me veio à memória. Está lá no Salmo 19, versículo 7. Eu vou cantar para vocês verem como a palavra de Deus é maravilhosa, né? No Salmo 19, versículo 7, na hora devocional, sempre nós cantávamos esse hino, enquanto depois tínhamos a nossa meditação da palavra. É um corinho que muitas igrejas deixaram de cantar faz tempo, mas diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o doce límpido céu, são mais retos do que são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Salmo 19, versos 7 a 10, que eu acabei de cantar para vocês, descreve a justiça de Deus, o juízo de Deus e os seus mandamentos. Quando são violados, nós certamente sofreremos a punição como disciplina e como correção. E nesse versículo, a parte B está falando para o ímpio. Essa parte B do verso 17 termina com uma pergunta. Pode prestar atenção. Ele diz assim: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será? Se o justo está sendo punido aqui, ou por causa do nome de Jesus, ou por haver cometido algum deslize, algum pecado, e o ímpio, onde é que vai comparecer? Qual será o fim do ímpio? Meus irmãos, prestem atenção. Pedro conclui que se a nossa vida aqui terrena, chegarmos a algum momento de sofrermos pelos motivos que já expus, imaginem o juízo de Deus sobre os que desobedecem a sua palavra e não reconhecem a soberania desse Deus justo. Poderíamos, meus irmãos, lembrar alguns episódios que sucedeu a alguns tiranos no passado. E aqui eu volto também a gente citar pelo menos 3 exemplos. Podia citar também uma quantidade de exemplos de homens ímpios, de homens tiranos, homens soberbos, que realmente não reconheciam a soberania divina, não reconheciam-no como Deus soberano, como Deus que criou os céus e a terra. E o primeiro deles eu quero lembrar: Faraó. Faraó perseguiu o povo de Deus. Moisés foi várias vezes à sua presença, fez vários sinais, e ele sempre resistindo, endurecendo o seu coração e até zombando: quem é esse Deus? Me mostre quem é esse Deus. E Moisés simplesmente disse: olha, eu sou, me enviou. Quem é esse eu sou? Como que desafiando. Meus irmãos, nós vemos qual foi o fim deste homem. Por causa do seu coração endurecido, todo o seu exército foi destruído no fundo do Mar Vermelho. Podemos citar ainda o exemplo de Nabucodonosor, um homem opulento, orgulhoso, prepotente, avarento, cheio do eu. Foi punido por Deus por causa do seu orgulho. No livro de Daniel, nós encontramos no capítulo 4, versos 31 a 33, falando sobre que este homem chegou ao ponto de estar lá no campo como se fosse um jumento, comendo capim. Deus colocou ele ali numa posição humilhante para que ele reconhecesse que Deus é que é Deus, Deus é que é soberano, porque ele tinha mandado construir uma estátua para ser venerado, para ser adorado. Por mais que o homem, meus irmãos, queira se levantar contra esse Deus, desconhecê-lo, de forma um tanto assim forte, de não querer reconhecê-lo, não querer zombar de Deus, ele pode se preparar, porque o Senhor vai colocá-lo numa posição mais humilhante, para que ele reconheça que Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Herodes é um outro exemplo, um homem tirano, que no dia em que ele fez lá, no dia do seu aniversário, ele celebrava todos e diziam Kyrios. Herodes é Kyrios, ou seja, Herodes é o Senhor. E o Senhor, esse termo, o Senhor só é atribuído a Deus. E ele recebeu aquela glória, e o Senhor nos diz: a minha glória não darei a outra. E naquela hora que ele se exaltou, a Bíblia diz que ele morreu e foi comido pelos tapurus, bicho, por não ter dado glórias a Deus. Portanto, meus irmãos,
O ímpio não ficará impune, nem muito menos o servo de Deus. Não, porque o Senhor repreende aquele a quem ama em relação aos seus filhos. E aí, por isso o título, a imparcialidade divina. Deus não tem parcialidade nem mesmo com os seus filhos, nem mesmo com o seu povo, nem mesmo com a sua igreja. No capítulo 1 deste livro, que já foi estudado, versos 6 e 7, Pedro já havia prevenido os cristãos que eles exultassem por breve tempo, e embora contristados por várias provocações, para que o valor da vossa fé seja confirmado. Vocês estão sofrendo, em outras palavras, Pedro estava dizendo, para que a vossa fé seja confirmada, para que vocês realmente possam dar um depoimento vivo, de que valeu a pena vocês sofrerem por causa do meu nome, e também se pecassem ou desobedecessem a Deus. Então, meus irmãos, observem que Deus não tem dois pesos e duas medidas, como eu já vos disse. No verso 18 deste capítulo 4, ele continua dizendo: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Agora mesmo, meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Agora mesmo, o mundo está vivendo um momento de juízo. Essa doença que está aí é como um juízo por permissão divina. Quer tenha sido feito lá no laboratório, quer tenha sido vazado, quer tenha sido escapulido lá do laboratório, é por permissão divina. Sabem por quê? Porque as nações, as superpotências mundiais, como os Estados Unidos da América do Norte, como o Dragão Vermelho, eles se abrogavam como sendo as duas superpotências mundiais que estão disputando no ranking qual é a maior. E o Dragão Vermelho, eu digo isso que eu vou declarar agora, porque inclusive vocês devem ter visto a mídia publicando isso. Ele se autodenomina um Deus. Ele se denomina. Eles dizem que Deus não existe. O embaixador deste Dragão Vermelho aqui no Brasil debochou do nosso presidente, porque ele afirmou a família acima de todos, acima de tudo, Deus acima de todos. Ele disse: Deus é o povo, zombando. Agora pasmem, a Europa, agora, nesse exato momento, hoje à tarde eu fiquei estarrecido com as cenas que eu vi, das enchentes. A China, eles dizem que foram 25 pessoas, eles geralmente não traduzem a realidade dos fatos. 25 pessoas, tem mais de 1000 desaparecidos, eles não querem admitir, mas isso é como uma forma de Deus punir, porque foi de lá, do Dragão Vermelho, de onde saiu essa peste que está matando milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Então isso vem como uma repreensão de Deus, uma punição de Deus. A Alemanha também se acabando. Eu vi cenas de carros sendo levados assim em lavra, como se fosse uma cortiça boiando, prédios caindo, um barco sendo engolido por uma bueira de um canal, como nós temos aqui o canal aqui da Avenida Canal, um barco sendo engolido acho que vocês devem ter visto, vocês assistam, vocês vão ver cenas chocantes, terríveis. A Áustria também, a Turquia também, a Arábia também. Podem ver isso se vocês quiserem assistir hoje à noite ou qualquer hora, vocês podem ver isso na mídia, redes sociais. Dezenas e centenas de milhares e milhares de pessoas morrendo por causa das torrentes chuvas que têm caído, levando como se fosse uma avalanche.
destruindo tudo e a todos. Aí, é como se Deus esteja dizendo assim: gente, vocês agora que se consideram deuses, salvem a vocês. A água, que é a obra da criação, cujos oceanos estão contidos com toneladas e bilhões de toneladas d'água, as nuvens se evaporam, as águas dos oceanos evaporam, pelo processo de evaporação, criam as nuvens, e Deus derrama chuva torrencial, para mostrar ao homem que ele é ninguém, é nada, sem Deus. É isso que você está assistindo hoje na televisão. A peste que veio aí por permissão divina, para que os homens reconheçam que Deus é soberano, que Deus é o Senhor, que realmente permite que as coisas aconteçam. Aí alguém pode dizer assim: pastor, como o senhor explica, pastor, servos de Deus, cristãos, pastores, pastor, missionários, estão morrendo dessa doença? Pastor, o senhor não está enganado não, pastor? Pastor, muitos cristãos estão sendo levados por essas torrentes e essas enchentes d'água. Pastor, Deus não está cometendo alguma injustiça? Não. Isso é contundente. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. No livro de Provérbios nós encontramos a resposta. Não é resposta minha, é resposta divina, é resposta sagrada, é resposta da palavra de Deus. Lá está escrito que Deus, Ele faz vir o bem e o mal sobre os bons e sobre os maus, e sobre os justos e os injustos. Agora, há apenas uma diferença. O justo, mesmo sendo punido, mesmo sofrendo desta peste, mesmo sofrendo morte por uma enchente, como nós estamos vendo e assistindo, ele morre, ou ele se transporta, ou ele se passa para o Senhor, para um céu de gozo. Aleluia, um céu maravilhoso, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há angústia, onde não há perseguição, onde não há doença, onde não há nada. Ele vai para um céu de gozo, e muitos morrem com resiliência, por causa do nome de Jesus. E ainda que seja por causa dessa doença, eu tenho feito algumas cerimônias fúnebres de algumas pessoas que dormiram no Senhor, servos de Deus, e eu percebo que há um conforto no coração dos familiares, há uma certa sensação prazerosa, por ver que o seu ente querido dormiu no Senhor e parou ou deixou de sofrer. O ímpio se desespera. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, tanto vem juízo sobre os maus, como também sobre os bons. E aí Pedro, nesse versículo 18, ele diz: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Presta atenção, irmãos. Jesus hoje é o nosso advogado. Quem pode dizer amém? Ele advoga as nossas causas, porque Ele nos justificou lá na cruz, porque Ele tomou as nossas dores. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora o ímpio, aquele que não teve ainda o encontro com Jesus por desobediência, por rebeldia, por negligência e por causa da dureza do seu coração, vai aguardar o juízo como esse que nós estamos vendo agora, e o juízo final. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Desejo a todos um bom dia, que todos fiquem com Deus. E não esqueçam, se você ainda não fez a aquisição da caneca para a celebração do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário, de 11 a 15 de novembro, você pode procurar fazer a aquisição através do fone 083 3341 2962 ou fone
91493993. Como também essa camiseta, né, alusiva ao Jubileu de Ouro. Procure entrar em contato conosco no horário comercial. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir.